Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Hoje, 20 de abril de 2018, iniciamos mais um programa Momentos Espirituais. Hoje, na agradável companhia do nosso querido Marcos, do nosso querido João, do nosso querido Guilherme e na esperança da chegada do nosso querido Fábio. Estamos dando continuidade ao estudo de capítulo a capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e seguimos o estudo que compõe cada semana lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto a unidade do Jardim Itália, quanto a unidade aqui da capela, aqui na esquina de baixo, no Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica aqui na Rua do Café, no bairro Capela. Inclusive com atividades normais no dia de amanhã, a partir das 8 horas e que se estende por todo o período da manhã. Muito bem. Hoje, então, faremos algumas reflexões sobre o capítulo intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas. E nesse capítulo Falsos Cristos e Falsos Profetas, nós vamos encontrar as anotações que se encontram tanto no Evangelho, tanto nas anotações do evangelista Lucas, quanto nas anotações do evangelista Mateus. Então, lá nas anotações de Lucas, no capítulo 6, versos 43 a 45, nós vamos encontrar o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala de que está cheio o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. É interessante nós observarmos os ensinos do Mestre, porque dá a impressão que ele repete as informações, né? Ou seja, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Ele está falando a mesma coisa, só que como pedagogo por excelência que é o Mestre,
falando de uma maneira e de outra maneira, o leitor do Evangelho ou as pessoas que ouviam que tiveram o privilégio de ouvir, já pensou ouvir ao vivo uma preleção do Mestre? Então, as pessoas que o ouviam, se não entendiam de um jeito, entendiam do outro. Então, por isso que ele fala, né? É a mesma coisa que ele está falando, né? Mas, vamos dizer assim, vamos encarar como se fosse uma técnica pedagógica. Na época não se podia escrever também, né, Marcelo? Não se podia escrever? Ou seja, podia escrever, mas não era uma coisa assim que você anotava no seu celular, que você pegava uma agenda e anotava rapidinho, sim, ou que você gravava. E poucas pessoas sabiam escrever, né? Exatamente. Não tinha o quadro, né, de uma lousa, né, para escrever lá e dar os exemplos. Exato. Então, quando eu falo assim, só para cima, desce para baixo, só para baixo, desce para cima, você decora. Exato. Né? Agora, se eu falar assim, sobe, né? Você vai ficar, tá bom, beleza. Mas cadê a brincadeira? Cadê a poesia? Cadê a rima? Cadê a... Né? Exatamente, a bem arte? lembrado. Aí Jesus falava com arte, com rima, com poesia, com ideias às vezes contraditórias, pareciam contraditórias, né, pra gente, pra ficar guardado, pra marcar, pra gente não esquecer mais, né? Até porque o objetivo dele não era que você entendesse na hora que ele falasse. O objetivo dele é que o ensinamento ficasse para quando o nosso espírito amadurecesse, nós pudéssemos usufruir dele em toda a sua grandeza, né, em toda a sua potencialidade. E na época a gente ainda era crianças espirituais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bem lembrado. Então, há pouco vocês ouviram que nós tínhamos esperança na chegada do nosso querido Fábio e a esperança se concretizou. Obrigado, viu, Fábio? E bem lembrado. E você também me faz lembrar, Fábio, que lá na obra Boa Nova, né, que todos nós admiramos muito, e é uma das 3 obras que o nosso querido Chico tinha predileção. O Chico tinha predileção por 3 obras. A primeira é Cartas de uma Morta, que ele mesmo psicografou, a obra ditada pela sua mãe, Maria João de Deus. A segunda obra que ele mais tinha carinho era a obra Boa Nova, e a terceira, a obra fantástica intitulada Paulo e Estevão. E lá na obra Boa Nova, num determinado momento, quando Jesus começou a proferir o Sermão do Monte, o autor espiritual, Humberto de Campos, ele diz que quando Jesus termina de proferir o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, Levi, que é o mesmo Mateus, havia anotado tudo. Ou seja, na época, 85, 80 a 90% da população não sabia ler e escrever. Eram poucos os que sabiam. Eram poucos. E, evidentemente, esse comentário que você fez, ele também era direcionado para aqueles que não sabiam escrever. Exatamente. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Serão os últimos. Então, exatamente. E que nós vimos, inclusive, no capítulo da semana passada. Então, realmente, nós podemos observar a grande capacidade pedagógica do mestre, que fez com que essas histórias, ou fez com que se tornasse possível essas histórias, esses comentários, essas reflexões, atravessassem os 20 séculos. E pelo jeito vão continuar atravessando, né? Vão continuar atravessando. O sábado foi feito para o homem, e não o homem feito para o sábado. Exatamente, é bem lembrado lá. O sábado é isso mesmo. Que é uma outra questão, né? Que o pessoal pegava ao pé da letra. A letra mata e o espírito vivifica, né? É interessante, né? Que são inúmeros pensamentos imortais. E parecem ditos de forma poética, né? Exatamente. E até o Haroldo fala num dos seus podcasts, o Haroldo Dutra Dias, sim, que se você fizer
uma inversão do texto, né? Se você pegar e tentar traduzir de volta para o hebraico, você vê que a maioria das coisas que eles diziam eram rimadas. Você não tinha visto isso? Ele falava quase tudo que desce, né, com rimas. Então você guardava. Mais fácil ainda de guardar. Porque nós não temos os originais. Né? Então o que ele pode fazer é tentar fazer o contrário, do português para o hebraico e ver como fica. Lógico que ele não vai acertar todas as palavras, mas as que ele acertava, dava para ver que Jesus usava rimas. Que é o trabalho que o Severino Celestino fez, né? Que é de fazer, de traduzir do hebraico para o português, do português para o hebraico, né? Sem atravessar. Muito bom. Por isso que tem lá, Jesus nunca disse bem-aventurados. Bem-aventurados é do grego. Foi traduzido, os gregos traduziram, entendendo a fala de Jesus como bem-aventuranças. Mas como não tem a expressão bem-aventurados em hebraico é avante. Avante os que sofrem, avante os misericordiosos e todos aqueles, avante os pobres de espírito. Sigam adiante. Não olhe para trás. Bem, amigos, aí se vocês quiserem fazer algumas outras considerações, fiquem à vontade, porque a nossa ideia depois é ir para os caracteres do verdadeiro profeta, lá do item 9, que é uma belíssima mensagem assinada pelo Erasto, né? Fica à vontade. Tem uma introduçãozinha aqui para fazer. Pode. Olha só, a ideia de profeta de hoje, né, que a gente tem, é daquele que prediz o futuro, né? Você fala assim, profeta, Nostradamus. O que ele fez? Ele adivinha o futuro. Então a gente tem essa ideia. Mas em hebraico a palavra é nabi, que significa mensageiro ou porta-voz. Só como uma introduçãozinha. E da tradição bíblica, né? Então a gente pode dizer que mensageiro ou porta-voz de quem? De Deus. E vem do árabe Naaba. Naaba do chapéu. Aí, não, é tudo junto, Naaba. Tá. Aí Nabi é em hebraico, que é o mensageiro, né? Isso, que você falou. Mensageiro ou porta-voz. Ou porta-voz. Ou porta-voz. Não então, é porta-bandeira. Então, aí foi para o grego como profeta. Porque profeta é do grego. Do grego. Aí o mensageiro, porta-voz, ou seja, intermediário. Médium. Olha que legal. Profeta é intermediário. Olha que legal. Então, por exemplo, o profeta Elias, o profeta Moisés, todos aqueles inúmeros profetas, médiums. O que eles eram? Médiums. Estavam no meio, trazendo a mensagem a mensagem do mundo espiritual para o mundo carnal. Exatamente. E o Fábio até falou uma coisa assim que nos leva, né? Essa palavra nos leva a crer que só fala de pessoas que fazem predições, né? Previu o futuro. Ele profetizou. Ele é profeta que fala só do futuro. E na verdade não, né? São, como você está falando, né, Fabinho? São mensageiros, né? Que vêm educar. Isso é como era visto na época, verdadeira, né? Passar uma mensagem, esclarecer algo oculto, enfim. Né? Então, da tradição bíblica, Marcos, ele era mensageiro de Deus. Ele proclamava, né, a mensagem de Deus e podia saber o futuro, mas também podia não saber. E não era o grande ponto, como é hoje, né? Exato. Como a gente vê hoje. E quem são os profetas atuais, então? Os profetas, no sentido original de hoje, são as pessoas que estão nas, não sei se isso tem plural ou não, vamos dizer assim, na vanguarda das religiões. Né? A gente fala, você viu, por exemplo, tem muita gente que fala assim, o profeta tal, o profeta não sei o que, Por quê? Porque ele está trazendo a mensagem em nome daquela religião. Né? Dá para se entender assim também. E proclamam em nome de Deus, inspirando e norteando os seguidores. Nesse sentido, até os pregadores espíritas não estão fora dessa categoria. Por quê? Porque ele está lá na frente, está inspirando também e está trazendo a mensagem de Deus. Né? Então, ou seja, se ele está na vanguarda de uma religião, seja ela qual for,
e trazendo para a massa, né, uma mensagem sublime, né, da esfera superior, ele pode ser considerado um profeta então também, né? Quando ele está trazendo reflexões que as pessoas não alcançariam sozinhas. Quando ele está trazendo revelações que as pessoas não alcançariam sozinhas. Então ele está sendo um profeta também, né? É só uma introduçãozinha para a gente... Não, sem dúvida, bem lembrado. Bem lembrado. E a outra imagem interessante que você me fez recordar é em relação à árvore. A árvore boa, ela dá bons frutos. E muitas vezes, pelo fato de dar bons frutos, tem pessoas que não se conformam com os bons frutos e começam a tirar pedra nessa árvore, né? Então, muitas vezes, para que essa árvore se consolide, para que ela se mantenha firme e para que ela continue produzindo bons frutos, tem que enfrentar as pedradas, né? Eu me lembro que quando eu era molequinho eu jogava pedra na mangueira lá, que tinha uma manga lá tal, que a gente queria acertar para pegar aquela manga, né? Sapato. Entendeu? Sim. Ô Marcelo, só aproveitar e fazer um adendozinho, não tem muito a ver com o tema, mas me ocorreu aqui, eu acho que é muito importante. A gente pensa de assim, fusca para chiclete, né, no dizer do Guilherme. Isso. Ping-pong. O que eu ia falar? A gente fala assim, a árvore boa é aquela que dá bom fruto. Mas está errado isso, no dizer de Jesus. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou assim, a árvore que dá bom fruto é a boa. Dá para perceber a diferença? Sim, sim. Não é que a árvore boa é aquela que dá bom fruto. É aquela árvore que dá bom fruto é a árvore boa. Ou seja, primeiro nós temos que dar os frutos. Exatamente. A causa da árvore ser boa é o fruto, e não a causa... A característica é a que define, né, exato. essa qualidade é o fruto. Ou seja, não é a árvore boa que dá o bom fruto. É o bom fruto... define a árvore. O fruto define a árvore, não a árvore define o fruto. Eu acho uma coisa legal uma coisa que você importante. falou. Importantíssimo, muito legal. Inclusive, eu estava pensando aqui, Fabinho, você falou uma coisa que é muito legal, essa questão do profeta ser um mensageiro. Quer dizer, é para desmistificar essa questão. Porque, inclusive, assim, eu tenho certeza assim que as pessoas, como sempre foi feito, a gente sabe como a religião usou essa questão toda, né, da divindade, do futuro, Sim. do céu, inferno, esse negócio todo, exatamente para quê? Para poder manipular as massas, né? E eu tenho certeza absoluta que isso estava absolutamente fora do desejo, né, dos planos de Jesus, né? Jesus, ele só quer que a gente seja feliz, ele quer, né, ser amigo nosso irmão, que a gente esteja junto. E aí você vem assim, tira essa... Porque hoje, igual você falou, profeta é uma coisa divina, né? Né? Assim, até meio difícil, vamos dizer assim, de alcançar, né? Deus Jesus está muito longe. Não, na realidade ele disse, inclusive, que estaria sempre conosco, nunca nos abandonaria. Olha que coisa linda, né? E é hora que a gente tira, vamos dizer, desse pedestal, a questão dessa própria palavra que é tão fundamental para trazer essas verdades, né? Igual Jesus falou, conhecerás a verdade vos libertará. Então, são os profetas, são os mensageiros que trazem essa verdade, né? E a hora que eu achei legal isso que você falou aí, de desmistificar, aproximar de uma pessoa assim com quem a gente pode conversar. Porque um profeta, nós está dando primeiro que já morreu há muito tempo, mas assim, vamos dizer que ele estivesse assim, a gente não ia conseguir conversar com ele, né? Mas um mensageiro a gente consegue, concorda? Achei muito legal esse. Traz ele para mais perto e mais mais possível, né? Possível, né? Viável de um bate-papo, igual o Marcelo falou assim, para quem teve o privilégio, no início já pensou de assistir, de ouvir uma preleção de Jesus. Ao vivo, já pensou, cara a cara. Você pensou olhar para aquele olhar? Eu, inclusive, tenho uma foto que depois eu vou mostrar para você de uma imagem de Jesus que eu estive hoje no Centro Espírita de um amigo meu lá em Rio Centro Claro. Do seu amigo? É um centro espírita. E olha a imagem de Jesus que ele tem lá, um quadro maravilhoso. E assim, enfim, já pensou que coisa maravilhosa?
olhar nos olhos de Jesus? Sem dúvida, sem dúvida. Imaginar. Acho que você não estava aqui, João, quando nós lemos no livro Há 2000 anos, uma passagenzinha de quando o Públio encontrou com Jesus. Nós lemos aqui no ar? Você estava, né? Sim, ah, sim. tá. É mais ou menos aquilo, eu acho, né? O Fabinho, até Cai de joelho. complementando o que Até o você... senador cai de joelho. que você estava falando também, no livro Obra O O Consolador. Consolador de Emmanuel, que tem a parte sobre profetas. Na questão 277, tem a seguinte pergunta, assim, os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? E a resposta vem assim, como missionários do Senhor. Junto à esfera de atividade propriamente material, os profetas antigos eram também os chamados, a luminosa sementeira. Para a nossa compreensão, a palavra anjo, nesse passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidos na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns. Sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição, estendendo-a em todas as almas virtuosas e boas. Né? Todo mundo é anjo, desde que seja virtuoso e bom. Nos bastidores da sua literatura, o que se justifica entendendo-se a palavra anjo significa mensageiro. Interessante, né? Mensageiro. Exatamente. Ele tenta esclarecer. É que a palavra anjo já é mais proveniente do latim, né? Então, o significado é o mesmo. Mensageiro. Perfeito. Então, aí você vê, profeta no grego, anjo no latim. Mas o significado é o mesmo. E daí também a gente tem uma compreensão mais esclarecida sobre a importância da mediunidade. Veja você, né? Toda a história do mundo ocidental teve início através do fenômeno da sarça ardente. Que até mesmo nessa passagem inicial que nós lemos, né? Que quando ele diz assim, quando Jesus diz que não vedes que as folhas da videira... Opa, desculpe. Mais um pouquinho adiante. Então nós vamos observar assim: não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Né? No meio do mato você não vai colher uva, nem muito menos no espinho. Então, o fenômeno da sarça ardente que aconteceu com Moisés, que é aquele fenômeno do fogo, daquela plantação que pegou fogo, mas era um fogo que não se consumia. Aí Moisés viu aquela cena. Moisés estava tranquilo lá, morando com o seu sogro Jetro, né, naquela vida tranquila, e ele vê aquela plantação pegando fogo, mas era um fogo que não se consumia. Aí ele caminha em direção à sarça ardente, quando ele ouve uma voz. Então, olha só, primeiro, mediunidade de efeitos físicos, né, o da sarça ardente. E segundo, o fenômeno da audiência, que ele ouve uma voz. E essa voz, que Moisés atribuiu ao próprio Deus, mas hoje nós sabemos que era uma voz dos benfeitores espirituais, né? Porque o que Deus está fazendo? Porque Deus tem coisa muito mais importante para fazer, né? Já pensou? Deus tem que cuidar da gravitação universal, cada folha que cai, cada semente que germina. É muito trabalho. Você acha que Deus vai ficar falando? Mas na época, né? Nós até já dissemos isso uma outra vez, né, Fabinho? Porque na época era importante que atribuísse ao próprio Deus. Até os imperadores. E os nossos irmãos
os nossos irmãos católicos, protestantes, eles consideram que Jesus é Deus. E eu não acho errado eles pensarem isso, porque a nossa distância de Jesus é tão grande que é mais ou menos como se fosse, né? Mas evidentemente que nós consideramos que Deus é a inteligência suprema, Jesus é um espírito de altíssima hierarquia, mas não é o próprio Deus. E tem outra, né, Marcelo? Pai é aquele que... Jesus mesmo falava isso. Jesus mesmo falava isso. Eu ninguém vai pai. ao Pai senão por mim. Exatamente. Tem outra também, né? Pai é o que gera ou o que cria? Pai é o que gera ou o que cria. Ou o que cria. Exatamente. Então, pô, Jesus está criando a gente, é nosso pai também. Exatamente. Bem lembrado. E então veja você, né? Moisés, que é considerado um grande profeta do judaísmo, e é mesmo, ele, apesar de ser gago, né, incircunciso dos lábios, quer dizer gago, ele foi até o Egito, acompanhado do irmão, e conseguiu libertar o povo hebreu da escravidão lá do Egito. Ou seja, ele cumpriu a sua missão. E ele também era dotado de múltiplas virtudes. Porque se ele não tivesse virtudes também, ele não ia conseguir realizar todos os feitos que ele realizou. Depois ele leva o povo lá a caminho da terra prometida, fica um tempão lá no Monte Sinai, sobe lá no Monte Sinai, obtém as tábuas da lei, as tábuas da lei, onde se continham os 10 mandamentos. E essa obra, e os 10 mandamentos compõem toda a base da justiça terrena, da justiça de praticamente de todas as civilizações, né? Então, quer dizer, vale a pena nós nos recordarmos nesse sentido também, que da importância da mediunidade na trajetória dos profetas, evidentemente. É verdade, Marcelo, até porque pelo véu do esquecimento nós encarnamos, né, sem a palavra, né? Sem a palavra. Então nós viemos esquecidos daquilo que fomos em outras encarnações. Então começamos do zero. Toda essa mensagem, esse pensamento novo que chega aos profetas vem da espiritualidade. Então através de mediunidade mesmo, né? Todas essas mensagens belíssimas, esse esclarecimento, até mesmo as predições, né? Não é da pessoa, veio de algo superior, não é mesmo? Sem dúvida, bem lembrado. Muito bem, o Guilherme, vamos fazer a nossa primeira pausa musical? Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, e hoje discutindo sobre o capítulo 21º, intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas. E nós gostaríamos também de fazer algumas considerações que, preparando a missão do Mestre, o nosso planeta teve a honra de receber 3 missionários que foram muito importantes para preparar o caminho do Mestre Jesus, o caminho para que a sua semente pudesse florescer nos mais variados círculos do planeta, não só ficar restrito lá na Judéia, o pensamento que Jesus veio trazer de amor, de fraternidade, de solidariedade, etc, etc. O amor ágape, sobretudo. E nesse sentido, nós nos recordamos com muita gratidão do príncipe Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, que depois ficou conhecido como Buda. Buda é uma palavra indiana que agora eu me esqueci o significado, viu, Guilherme? Vê se você me ajuda. Me lembrei, é o Iluminado. Que ele vivia no palácio, tinha uma vida faustosa,
até por volta dos 30 anos de idade, quando ele tem lá uns conflitos íntimos e ele resolve então, durante 3 anos, ficar afastado daquela vida e morando lá numa floresta. E aí ele chegou à conclusão que a felicidade, para você obter a felicidade, essa obtenção vem do desapego. Olha só que interessante. Olha que contribuição maravilhosa da humanidade, né? Então, o desapego às coisas materiais, sobretudo, evidentemente, e é interessante porque tem 8 passos do budismo para você chegar nesse desapego. Se você puder achar, viu, Guilherme, acho que é muito legal aí nós fazermos essas considerações aí dos 8 passos do budismo em busca do desapego. Então nós vamos observar que os conceitos lá do budismo, eles foram muito importantes para a sociedade indiana, uma sociedade baseada nas castas dos brahmanes, e eram castas que estabeleciam hierarquias na sociedade, que se você nascia numa situação desfavorável, você ia continuar a vida inteira naquela situação. Era o seu karma. E se você... Pois não. E ainda é, né? É sim. Não é que era. Ainda é, mas é bem menos hoje, né? Mas ainda... Sim. Eu também tive contato, o pessoal fala que ainda é muito. Sim, sem dúvida nenhuma, mas não é como era antes, né? Esse que é o papel do Buda, né? Porque o Buda veio... Aquela história da evolução, a gente vai chegar lá, nós temos a eternidade para isso, né, Marcelo? Mas... E depois outra, se nós... Só vou abrir um parênteses, né, João? Porque os nossos irmãos hindus, eles também tiveram contato com o mundo ocidental, e muitos hindus... É só você pegar, por exemplo, a vida de Gandhi, né? Naquele filme belíssimo, né? Autobiográfico de 1983, o Gandhi. Então você vê nitidamente, né, que ele teve contato lá com o mundo ocidental e ele leva muitos conceitos lá para os nossos irmãos da Índia. Mas eu reconheço que ainda existe, mas não é como era antes, né? Com toda aquela e sem contato com a civilização ocidental, né? É nesse sentido que eu estou colocando, mas eu reconheço que ainda existe, sem dúvida. Agora, você achou os 8 passos, Guilherme? Vamos lá. Então, eu achei... 8 passos do budismo. Eu achei 2 versões aqui. A primeira, que é mais simples, que fala só, por exemplo, o passo 1 é compreensão e a visão correta. Passo 2... Compreensão correta, isso. E visão correta. Passo 2, pensamento correto. Pensamento correto. Passo 3, fala correta. Fala correta. Passo 4, ação correta. Ação correta. 5, modo de vida correto. É isso aí, modo de vida correto. 6, esforço correto. 7, atenção correta. 8, concentração correta. Concentração correta, é isso aí. São essas correções aí. Então, quando você executa e você pauta a sua vida nessa maneira, com correção, seguindo o pensamento, a concentração, a atenção, todos esses itens, então você está pronto para o desapego. Ele, né? Tem uma... Olha só que interessante, né? Acho que vale a pena. Ele tem uma versão mais estendida que fala assim, olha, primeiro passo, segunda-feira é o dia da palavra. Concentre-se no que você fala. Controle seus ímpetos. Fale somente o que é útil, necessário e verdadeiro. Evite conversas fúteis e fofocas. Segundo passo. Terça-feira é o dia da harmonia. É o dia que você deve passar em harmonia consigo mesmo, com as pessoas e com o ambiente. Esforce-se para que nada abale essa harmonia. Terceiro passo. Quarta-feira é o dia da decisão. Concentre-se em tomar decisões com sabedoria e consciência, sem dúvidas ou incertezas. Decidir com firmeza e a todo momento. Quarto passo. Quinta-feira é o dia do pensamento. Concentre-se na sua forma de pensar. Vigie a sua mente.
Observe seus pensamentos com bastante atenção, sem se distrair. Quinto passo. Sexta-feira é o dia da organização. Concentre-se em organizar os seus dias, suas tarefas, sua mesa de trabalho, sua casa, seus sentimentos, seus pensamentos, suas roupas. Organize tudo o que puder. Sexto passo. Sábado é o dia do esforço. Concentre-se em aplicar o esforço para atividades físicas, limpeza, consertos, arrumação, deixando-o fluir sem reclamar, lamentar ou desanimar. Mesmo que a tarefa seja cansativa ou desagradável, não faça mais do que pode, nem menos do que é capaz. Sétimo passo, domingo, é o dia da compreensão. Concentre-se em procurar entender as lições da vida, as outras pessoas, os animais, as situações e o mundo. Não critique, apenas compreenda. Oitavo passo, todo dia é dia de autoanálise. Medite ao final do dia e perceba como você se saiu no exercício proposto para aquele dia da semana. Faça uma autoanálise diária para futuros ajustes. Sensacional, né? Vocês viram que bate com o conhece-te a ti mesmo, que era o outro, já vou puxar o gancho, o outro missionário, que veio também por volta de 500 anos antes de Jesus. Siddhartha Gautama também é por volta de 500 anos antes. E ele, desculpem, e o Sócrates veio nos trazer o ensinamento do conhece-te a ti mesmo, né? E foi um dos maiores sábios, se não o maior sábio da antiguidade, praticamente que originou a filosofia moderna, embora infelizmente exista uma corrente da filosofia atualmente, que é a corrente da filosofia pessimista, mas lá no princípio não era assim, né? Lá no princípio a base da filosofia era a filosofia que veio lá de Sócrates, embora tenha filósofos ditos pré-socráticos. Embora ele tenha sido um grande conhecedor, ele diz, quando perguntado se ele se considerava o máximo, ele diz: só sei que nada sei. Muito bem. Pois não, João, eu estou vendo que você gostaria de fazer um comentário, fica à vontade. Eu achei, tem um ponto, eu acho que eu então, li numa vamos fazer a união aí, sem dúvida. Do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, né, do André Luiz, pelo médium Antônio Badu e Filho. Acho que traz um ponto interessante aqui para a nossa conversa na conclusão do André Luiz, né? Então a lição é 255, a árvore e o fruto. Ele diz assim: você ainda tem defeitos, mas vez por outra já é instrumento de boa ação. É colérico, mas já distribui a paz. É irritado, mas já demonstra paciência. É egoísta, mas já se interessa pela caridade. É arrogante, mas já se conduz com humildade. É invejoso, mas já promove a solidariedade. É aflito, mas já alimenta uma esperança. É ressentido, mas já se propõe ao perdão. Quer dizer, a gente está melhorando, né? É odiento, mas já vivencia o amor. Aí a conclusão do André Luiz, né, como sempre, né, fechando com chave de ouro. E eu achei interessante, muito interessante, para trazer aqui para a nossa discussão. Então ele diz assim: não espere a perfeição para fazer o bem, observando a questão, olha que legal, observando que Jesus não se referiu à árvore perfeita, Já sei, ele vai falar disso. mas àquela que dá bons frutos. Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas àquela que dá bons frutos. Aí deu exemplo, como a laranjeira, carregada de laranjas doces, embora seus galhos estejam revestidos de espinhos. Então, essa questão assim, não é a árvore perfeita. A perfeição não existe. Se for esperar trabalhador perfeito, né, ia estar esperando até hoje, né? Como é que a gente ia fazer? Né? Olha que coisa interessante. E a gente estava falando de imagem que Jesus deixava nas palavras dele. Olha o que o André Luiz fez. Foi igual. É igual, exatamente. Ele deixou uma imagem forte, né, exatamente, de uma laranjeira, com uma laranja saborosa no meio de um monte de espinho. Inclusive eu copiei, porque assim, a nossa querida Sônia fez a preleção segunda-feira, ela usou esse exemplo, eu achei demais, né? Eu falei, nossa, não podemos, precisamos
puxar isso aqui para a gente conversar, porque assim, nós estamos tão longe, assim, dentro daquela questão lá que o Marcelo colocou aí, por exemplo, que Deus, Jesus é chamado de Deus, né? É aquela história do infinito, né? Lá no infinito parece tudo igual, é tudo junto, né? Uma estrela está grudada na outra no céu, né? Não, parece que é pertinho lá, você mede assim, tem 1 milímetro, mas enfim, aqui a perfeição está tão longe da gente assim, né? Que senão fica, a gente vai achar que é impossível, não vamos conseguir chegar lá. E Jesus falou, né, que a gente pode fazer tudo que ele fez e muito mais, né? E Jesus falou, é verdade. Sim, claro. João, e outra coisa que eu queria tirar daí que você leu é a seguinte. Então quer dizer, eu fiquei animado agora, super animado. Então quer dizer que no meio dos nossos montes de espinhos, então quer dizer que se a gente der uma laranja suculenta, tá tudo certo, vai ser uma coisa boa? Não sei, você já teve essa oportunidade assim em casa de ter plantado coisa, de ter o primeiro fruto de uma árvore? Olha que coisa maravilhosa. Às vezes demora, mas a hora que ela vai lá, uma mexerica, você colhe aquela primeira mexerica que ela produz, é uma coisa maravilhosa. E realmente, né, tem os espinhos lá para, né? Mas enfim, a hora que você vai colher, não é um prazer, isso você está falando, essa sensação. Olha aqui. Não, essa questão da imagem, né? Que foi legal você puxar isso aí, para não esquecer nunca mais. Né? Igual hoje eu li num livro Vinha de Luz, uma imagem assim maravilhosa. Emmanuel fala assim, qual que era o comentário? Eu sou o caminho. Ponto. Então ele ia comentar essa frase de Jesus, eu sou o caminho. Ele nem leu o resto. Cá entre nós, Jesus se achava, né? Só que a diferença é que ele podia, né? Só que ele podia. Ele pode, né? Então, ele foi comentar, eu sou o caminho. E no final ele termina assim, ó. Em qualquer região onde não há caminhos, a economia é imprestável. Certo? Se você não usa, se não tem, ou se você não usa os caminhos, a economia é imprestável. O lugar onde não tem estrada, né? Você imagina, né? Então a gente não existe. Então a gente tem o caminho agora e a gente não usa. Então a nossa vida fica imprestável. Ele faz essa comparação. Entendeu? Belíssima, hein? Belíssima. Quem que fez essa? Sim, no Vinha de Luz. Esses livros, esses 4 livros de Emmanuel lá, né, são maravilhosos, né? Então, só completando assim alguns desses profetas que antecederam a vinda do Cristo e que tiveram um papel muito importante na disseminação do pensamento de Jesus, para preparar o caminho dos ensinos, né, que ele veio nos trazer. Então nós tivemos o nosso querido Siddhartha Gautama, o Buda, e que também em alguns locais ele é conhecido como Sakyamuni, que é o mesmo Siddhartha Gautama, que eu dei uma de Guilherme aqui e eu pesquisei. Então o Sócrates, né, na Grécia, que teve um papel importantíssimo, né, no estabelecimento das bases da filosofia e, evidentemente, nas bases da filosofia de um comportamento ético elevado que ele veio nos ensinar. Nunca me esqueço que um dos pensamentos de Sócrates, que ele diz o seguinte, que é sobre a injustiça. Como é que ele fala? Me condenaram, a mulher dele falou, mas te condenaram injustamente. Aí ele falou assim, mas você queria que fosse justamente? Mas você queria que fosse justamente. Não, mas não era esse que eu queria lembrar. Agora me fugiu qual é o pensamento, eu me recordando eu falo. Então, quer dizer, tem várias passagens que ele nos trouxe, né? E uma das passagens, inclusive, um dos discípulos, ele subornou o guarda da prisão onde o Sócrates se encontrava, e ele falou, olha, mestre, eu subornei o guarda da prisão, e ele vai deixar a porta aberta, né, as grades abertas, e vai fingir que você está dormindo, e você pode fugir, e assim nós salvamos você. Mas salvar do quê? Salvar do quê?
Então, quer dizer, você vê que é o desapego dele, né? E também o conhecimento da missão que ele tinha. Da missão que ele tinha, porque ele ia morrer injustamente. Que ele era acusado como é que se diz? De constranger os jovens da época, né? Alguma coisa assim, né? E isso fez com que os seus inimigos o acusassem. E ele foi julgado por 72 juízes. Mais 72. Alguém sabe o nome de um dos 72? A história não registrou. Só que registrou a passagem de Sócrates. Muito bem. E o outro colaborador de Jesus, missionário de Jesus, é Confúcio. Confúcio, que foi também, que trouxe todos aqueles pensamentos que nós até hoje encontramos, né? Eu vou até pedir ajuda para o Guilherme. Guilherme, se você tiver alguns pensamentos de Confúcio aí, só para nós nos recordarmos, que para dar uma exemplificada. E então nós vamos observar que esses três missionários, esses três, podemos dizer, profetas, mensageiros que vieram bem antes de Jesus, eles foram muito importantes para deixar o terreno preparado para a grande apoteose que foi o Evangelho, né? Pois não, Guilherme? Tem várias, né? Uma aqui. Haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com seus atos. Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não te alies aos moralmente inferiores. Não receies corrigir teus erros. Que legal essa aqui, né? Essa questão de não recear corrigir os erros é um negócio muito maduro, né? Só o espírito que já está maduro, que já se desvinculou e já que a gente está desvinculou do orgulho, né? E já que a gente está falando de profeta, se queres prever o futuro, estuda o passado. Exatamente, bem lembrado. Pois não? Até você citou aí esse trecho desses missionários, né? Essa pergunta aí, a 278, e ela pergunta realmente, né? Ou faz uma... somente eram profetas os do Antigo Testamento, né? Sim. E aí Emmanuel fala, não eram... E eles estavam totalmente afastados da sociedade hebraica. Sim, não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver, seguiram os mesmos preceitos. A pergunta 278 da obra O Consolador. A pergunta é: devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem as páginas do Velho Testamento? Aí o Emmanuel responde: além dos ensinamentos deixados por um Elias ou um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Um Sakyamuni é o próprio Buda, um Sakyamuni, um Confúcio, um Sócrates, foram igualmente profetas do Senhor na gloriosa preparação dos seus caminhos. Ou seja, eles não estão no Antigo Testamento. Não estão. Foram igualmente profetas. Foram igualmente profetas e igualmente missionários. Se desenvolveram ação distante do ambiente e dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mais particularmente pelo progresso religioso do mundo. Você vê como é que vai clareando, né? Inclusive, Marcelo, pois não, Gil? Assim, queria fazer um comentário, até eu trouxe aqui, eu já andei comentando, né, que assim, a gente precisa ler, né, porque assim, tem tanta coisa aí, né, que um profeta, nosso querido Chico, né, que teve aí
né? Trouxe tantas pérolas aí pra gente se instruir, né? Inclusive esse daí, né, que está sendo lido agora, hein? E assim, eu me lembrei que eu falei dos 4 livros de Emmanuel, os 4 livros, né, para os nossos queridos ouvintes, quem não conhece, então são assim, são Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Fonte Viva, né? Que o Emmanuel comenta. Que a série é Fonte Viva, é isso aí. Exatamente. Então, uma coisa que é importantíssimo assim, a gente ler outro profeta também, o nosso querido Kardec, né? E eu estou tendo o prazer de ler, comprei o livro aqui. E ele foi um profeta desprovido de mediunidade. Ele não tinha mediunidade quase nenhuma, né? A não ser a mediunidade inspiradora e de trabalho, né? E a equipe lá de espíritos colada, né? E assim, lendo a Revista Espírita, recomendo fortemente a leitura, porque é muito impressionante, gente. Assim, eu fico pensando assim, por que eu não tinha lido antes esse... E falando, inclusive, tô no início aqui, falando sobre, ele define, né, quando ele discute, define a classe dos espíritos, etc., né? E a linguagem é tão assim, próxima, né, que é a linguagem de uma revista, né? Para a pessoa, né, quando chegar e ler com uma leve. De fácil entendimento. De fácil entendimento, a leitura leve, né? E aí, hoje eu estava lendo sobre a pluralidade dos mundos. E aí, quando falou essas coisas que você falou aí agora, por exemplo, desses profetas que vieram antes para, vamos dizer, preparar o terreno para Jesus vir. E aí, quando ele fala aqui da pluralidade dos mundos, e aí ele traz para uma reflexão, assim, porque ele diz, né, que os espíritos revelaram, mas assim ele fala assim, sem ser a revelação dos espíritos, vamos fazer uma reflexão usando a nossa inteligência. É impressionante, é lindo demais, é muito impressionante. E aí ele vai traçando de uma forma tão suave, tão leve, uma reflexão e profunda ao mesmo tempo, né, assim, para nos explicar o como faz muito sentido. Faz muito sentido. A hora que a gente tira o que ele fala desde o princípio, para quem está analisando a doutrina, isso que está sendo falado, sem paixão, né? Porque muitos atacavam por atacar por paixão, né? Aí realmente não faz sentido. É muito legal. Você imagina isso, ele estava falando em 1858, fevereiro e março de 1858. Imagina a quantidade de ataques. E ele, de uma forma serena, respondia tudo. É muito impressionante. E aí ele falando aqui, ele falou assim, baseado no que eu falei no primeiro exemplar da revista, que é onde ele traçou lá a escala dos espíritos, aí ele explicou sobre os mundos. Como é que os mundos eram. Se os mundos têm só espíritos, vamos dizer, da terceira ordem lá embaixo, os mundos vão ser imperfeitos, né? E aí depois analisando o que a gente tem aqui na Terra, ele estava fazendo assim, se tem tanta coisa errada, então assim, nós estamos lá embaixo da escala. E é verdade, né? E aí ele fala, por exemplo, dos espíritos perfeitos, quando vem esses espíritos mais elevados, que foi o que o Marcelo citou, por isso que eu me lembrei disso aqui de comentar, Marcelo. Aí ele fala assim, muitos espíritos, vamos dizer, esses espíritos elevados que vêm, por exemplo, cumprir alguma missão, eles vêm para, vamos dizer, com uma tarefa específica, né? Mas são espíritos que já estão muito acima, né? E a gente sabe disso, é isso que o Marcelo acabou de comentar. Esses, por exemplo, Buda, esses, né, Confúcio, todos mais aí, são espíritos que já moram, vamos dizer, residem lá, têm o direito de residir em outros planetas, conquistaram isso, né? Mas vêm aqui nos ajudar, né? Inclusive ele comenta de Júpiter, né, que é o planeta mais evoluído no nosso sistema. Exatamente. Aí logo você vai encontrar uma entrevista com o Bernard Palissy, que é um morador de Júpiter. Né, já falou? Acho que é no mês de abril de 1858. Sabe que... Tem uma entrevista completa com o Bernard Palissy. Marcelo, desculpe. Sabe que eu estava lendo A Caminho da Luz, né? Faz parte do primeiro Aprendizes. Eu li A Caminho da Luz. E sabe que nem sempre também é assim, né? Jesus envia missionários, mas esses missionários também falham, né? Eles, dentro do livre-arbítrio
que eles têm, eles vieram preparados, vieram para fazer aquilo e não fizeram. E, às vezes, até pior, não só não fizeram, como também fizeram coisas contrárias ao que eles vieram, né? Então foi até citado Maomé, né? No livro A Caminho da Luz, Napoleão, né? E que foram, de certa forma, missionários. Vieram trazer algo a mais, né? Tomara que nós não nos convertamos em... Um ponto não interessante. nos transformemos em Napoleões. Sem dúvida. E outros que falharam. Orai e vigiar. Um ponto importante da missão, né, da característica da missão, é que ela pode ser conseguida ou não, né? Então não é porque é missionário que já acertou. É missionário, mas ele pode não atingir. Como o Brasil, né, que tem a missão de ser pátria do Evangelho e coração do mundo. E vai chegar. Vai chegar. Parece que não, né? Mas vai. Sabe por quê? Porque é da vontade do Mestre Jesus. Tá lá no comecinho. Mas que dá a impressão que não vai, dá a impressão, né? Muito bom. Eu me lembrei da frase do Sócrates. Caramba. Não. Agora eu tinha esquecido e lembrei. Lembrei de novo. Tinha dado branco, aí agora voltou. Que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Então, quer dizer, tem tudo a ver com os ensinos do mestre, né? Bom, voltamos então com o programa Momentos Espirituais, direto dos estúdios da Rádio Capela, 105,9, A Voz de Vinhedo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Paulo de Tarso, do seu Departamento de Comunicação. Hoje nós estamos estudando o tema sobre falsos profetas e é um prazer poder continuar aqui nas reflexões com vocês. Então eu queria aproveitar, né, que a bola ficou comigo aqui e fazer uma reflexão, né, todo mundo junto, sobre aquilo que Jesus falou, né? Que você conhece a árvore pelo fruto, ou seja, a qualidade do fruto determina a qualidade da árvore, e não o contrário, né? Então, eu já vi muita gente, por exemplo, criticar Chico Xavier, né? Mas eu não vi o fruto dessas pessoas que criticam Chico Xavier. Em compensação, eu vi os frutos de Chico Xavier, né? Só de livros são 412, sendo que nenhum real ficou para o bolso dele, né? Todos foram doados para obras e instituições de caridade. Sem contar as suas inumeráveis atitudes, né, perante a sociedade, de caridade e etc. Então, quantos corações consolados nas cartas, né? As reuniões intermináveis, aquelas filas, né? As visitas que ele fazia, etc. e tal, né? Então a pergunta que serve para nós é o seguinte: o que a gente está falando por aí? Vamos pensar o seguinte: nós somos mensageiros também, no nosso nível, né? Mas nós somos mensageiros também, nós trazemos mensagens para as pessoas. Quando eu estou numa reunião de amigos, eu sou um mensageiro. Que mensagem eu estou trazendo, né, nessa reunião? O que está saindo da minha boca, né? E outra coisa para a gente refletir. E aquelas pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra coisa? Estou falando aquelas pessoas apontando o dedo para mim, né? Ou seja, fala, mas cadê o fruto? Essa é a grande coisa. Então, quando a gente observar pessoas falando, que se julgam ou não se julgam profeta, ou que a gente pensa, fica em dúvida se não é profeta, se é um mensageiro, se não é mensageiro, é simples. Ela faz o que ela fala, né? Qual é o fruto dessa pessoa? Esse que é o importante para a gente analisar, né? Para a gente saber se nós estamos no caminho correto. Porque
Paulo de Tarso fala assim: no deserto da vida, seja a caridade o nosso farol. Ou seja, você está perdido, você não sabe para que lado vai. Então, olha para aquele farol lá. É a caridade. Ou seja, se a sua vida está pautada na caridade, se você está fazendo caridade, você está fazendo o certo. Se não tiver desse lado, meu amigo, você está indo para o lado errado. Interessante isso, né? Então, vamos analisar. Está tendo essa obra? Estou vendo essa obra? Então, beleza, está no caminho certo, está indo para o farol. Né? Não estou vendo essa obra? Então, meu filho, está perdido no deserto. Está atravessando dunas, está indo para um lado para o outro, está rodando em círculos, mas não está indo para a direção, não está indo para o caminho, é para o farol. Isso que é esse farol que nós temos que buscar nas pessoas, essa obra, né? Essa obra de amor, porque amor é caridade, né? Caridade é amor em ação. Então, a obra de amor, então tá certo, não importa. Inclusive, né, Fábio, é muito legal esse seu raciocínio, e até com um conceito, né, que o Espiritismo vem deixar mais claro para a gente, né, é que, inclusive, não só às vezes o que a gente fala, né, você falou do que a gente fala, mas muitas vezes o que a gente pensa, né, porque os espíritos eles enxergam o nosso pensamento. Né? A gente está pensando, a gente está vibrando, os espíritos estão sentindo, a gente está, vamos dizer, atingindo essa sintonia, mesmo que involuntariamente, com a nossa imperfeição. Mas assim, se a gente tiver essa consciência e buscar, inclusive, alinhar o pensamento, né, para a gente buscar evitar os pensamentos negativos, tá certo? Buscar ter sempre o coração voltado para o bem, igual você acabou de dizer. Né? Inclusive não só as nossas ações, mas inclusive os nossos pensamentos, que são onde começam as nossas ações, né? Começa lá no pensamento e depois vira uma ação, né? Muito legal, acho que é fundamental essa questão das obras aí, acho que foi muito bem lembrado. Só para concluir, Marcelo, por isso a necessidade, né, João, da gente seguir o que o Guilherme leu, né, que o Marcelo indicou, esses 8 passos do budismo. 8 passos do budismo, para exemplo, se chegar ao desapego. Olha só que interessante. Então, isso daí, Marcelo, esse exercício, né, que depois o Guilherme leu uma segunda parte, que é como se fosse colocar em prática, né, para você. O que isso faz com a gente? Atua lá na fonte, lá dentro. Porque é onde está inflamado, é o coração, né, onde inflama e a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, esse aqui isso que você está falando aí. Esse aqui é a essência da coisa. O objetivo. O objetivo é mudar lá dentro, onde inflama a gente. O coração. Inclusive, nesse capítulo, né, da Revista Espírita, olha o pensamento lá do Kardec, como lá ele já fala dessa questão da hipocrisia. Né? Porque isso é hipocrisia, tá certo? Quer dizer, a gente... dizer a sociedade, vamos dizer, coloca aquele verniz, prega uma coisa e faz outra. E aí, exatamente, prega uma coisa e faz outra. Aquela questão que acabou de ser falado, né, o Guilherme leu pra gente lá, pra gente agir conforme a gente fala. Então, assim, o Kardec, ele colocou bem claro o porquê disso daí, né? Para exatamente assim, porque as pessoas eles não vamos dizer, nós, né, não temos ainda aquela vontade forte o suficiente para mudar essa parte interna que você falou, né, que o Espiritismo diz a famosa reforma íntima. O que é a reforma íntima? A reforma íntima é mudar esse sentimento lá dentro, onde está sendo formado o fogo, esse fogo que você está comentando aí, que é o nosso desejo, que é a nossa formação, que é de onde nascem todas as ideias, todos os nossos atos nascem lá no coração. Se a gente não fizer uma reforma nesse coração, o resultado nunca vai ser bom. É hipocrisia. Você percebeu, João, que uma pessoa, quando ela é vaidosa, né? Olha de novo, olhando no espelho. Uma pessoa, quando é vaidosa, ela fala coisas para provocar nas entrelinhas elogios. É verdade. Né? Tem razão. Porque o coração dela está cheio de vaidade, né?
tem essa necessidade. Então ela vai falar, por exemplo, da Revista Espírita, mas enquanto ela está falando da Revista Espírita, ela coloca alguma coisa na sutileza, né, nas entrelinhas, que é para provocar em você o estímulo de que você me alabe essa pessoa, né, para ela alimentar a vaidade dela. É igual quando você entra na loja e você vai falar do jogo do Corinthians com o vendedor, mas o vendedor vai achar um jeito no meio das palavras do jogo do Corinthians de vender aquela camisa para você. Porque no coração dele ele quer vender aquela camisa para você. Não vai deixar você sair com Corinthians, com Parmeira. Mas pode até contar um monte de historinha, mas o objetivo é fazer aquilo. Exatamente. Igual aquela pessoa que é beata, você vai conversar com aquela pessoa, seja de uma religião ou da outra, vai conversar de um monte de coisa da vida, mas vai chegar uma hora que ela vai forçar para converter você. Exatamente. Fazer uma doutrinação ali. Então o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. É isso aí. Vou até citar aqui um item que acho que não está na nossa pauta aí, mas é do mesmo capítulo. Faz parte. Faz parte, né? Que está no item 6. Não acrediteis em todos os espíritos. Eu achei interessante que João, o evangelista, diz na carta dele, na primeira carta de João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João já falava de espírito. E ele era um médium, né, Marcelo? Ele recebeu inspiração divina. Tá com brincadeira, João Evangelista? Meu João Deus, Evangelista. João Evangelista era um médium. Imagina o filtro. Todas as características. Eu acho que ele só perdia para Jesus, né? Muito, meu Deus. Recebeu só o Apocalipse. O Apocalipse foi ditado por Jesus através da mediunidade dele. Então ele faz essa advertência, né? Não acrediteis em todos os espíritos. E aí, eu fiquei pensando no outro profeta, no outro mensageiro, que foi Allan Kardec, que recebeu colaboração de vários locais do mundo para poder codificar a obra, né? Recebeu várias mensagens da Europa, enfim, de outros, que ele teve a sabedoria, a inspiração para que separar, né? Compilar, clareza, codificar. Dele saber se aquela obra era de uma envergadura moral, além da moralidade alta, a inteligência alta também. Porque um também sem o outro, aí a gente começa a perceber os verdadeiros ou os falsos profetas, né? Do item 9. Inteligência alta, moralidade alta. Inclusive, Marcão, assim, de uma humildade impressionante. Ele dizendo o seguinte, aqui na Revista Espírita, ele fala assim, ele se desculpando, agradecendo imensamente porque ele, no início ele pediu a colaboração de todo mundo, né? Sim. E aí as pessoas mandavam um monte de histórias, relatos, tal. E ele se desculpava porque assim era materialmente impossível, né? Ele responder a todos, mas que ninguém tivesse dúvida de que todos estavam sendo analisados. Olha que coisa, e pedindo desculpa, olha que coisa impressionante, a humildade, né? E tem uma frase dele, né, Marcelo? Talvez você possa relembrá-la integralmente, que ele fala assim: se em algum tempo a ciência provar que o que está escrito aqui, né, acho que não é verdadeiro, fiquem com a ciência. Então, até olhei aqui pro Guilherme, né, que... Já vai? Não, ele não vai achar, ele já procurou. Porque esse é um pensamento que é corrente no meio espírita, e eu já ouvi vários palestrantes, entendeu, falarem isso. Por exemplo, eu comecei na doutrina em 82, né? Tava com 18 aninhos. E de lá para cá, vários palestrantes eu ouvi falar isso, entendeu? Só que a gente não consegue achar na codificação aonde está escrito isso, entendeu? Mas é um pensamento corrente. É um pensamento corrente. E eu acho que é um pensamento correto. Kardecpedia deve... É um pensamento correto. Pode ser que o Kardecpedia dê para achar, né? Mas por exemplo, aqui, ó, se quiser aqui
Kardec, né? Kardecpedia, se você quiser... Agora, por exemplo, uma que com certeza foi dita foi o Emmanuel, que nós já falamos aqui, né, algumas vezes, né? O Emmanuel disse para o Chico: se alguma vez o que eu disser para você for contra o que você estudou e aprendeu com Kardec, esqueça o que eu falei e fique com Kardec. Entendeu? Então isso realmente também não sei se está escrito, mas Atribuído. que é atribuído, sim. Entendeu? Mas é um pensamento correto. E só para... Às vezes a gente faz essa busca, não é nem para ser do contra, porque a gente tem muita gente que fica esperando uma falha, né, de alguém do espiritismo para jogar pedra. Então às vezes a gente segue alguns pensamentos que depois não se confirmam, eles usam exatamente isso para dizer, tá vendo, olha, eles falam determinada coisa que não está escrito em lugar nenhum, eles dizem isso, dizem aquilo, né? Então é nesse intuito. Sem dúvida, por isso que é bom a gente sempre ter as fontes, né? Mas, se você for analisar, às vezes tem alguns ensinamentos que foram transmitidos apenas oralmente, né? Apenas por palavras. O Evangelho no início, a maior parte da difusão ocorreu no boca a boca. Ocorreu no boca a boca. Geração para geração, eles não escreviam. Exatamente. Os hebreus Tinha pouca não gente que escreviam. sabia ler, pouca gente sabia escrever. Foram escrever só, nossa, bem aqui na frente, né? Pois é. Agora, entrando um pouquinho no tema propriamente dito, da mensagem do Erasto, então nós vamos encontrar a mensagem do Erasto, que é o item 9, né? Item 9 desse mesmo capítulo, lá nas instruções dos espíritos. Então ele fala as características do verdadeiro espírita, do verdadeiro profeta, desculpe. Então, como características principais, o Erasto deixa bem claro que é a superioridade moral e intelectual. Então, a superioridade moral e intelectual do verdadeiro profeta é que vai fazer com que ele seja reconhecido. E então você vai reconhecer que o verdadeiro profeta é uma pessoa positiva, é uma pessoa dotada de virtudes morais, é uma pessoa que tem a capacidade de influenciar positivamente as pessoas que o cercam, as pessoas que com ele convivem. É uma pessoa cujos conselhos são úteis para aquela coletividade onde ele está inserido. Enfim, através de palavras e ação, né? Ele age como ele age com essa moralidade, Perfeito. com essa inteligência, né? Porque às vezes só a gente julga o profeta o cara que fala bem. Exatamente. Nossa, bonito e tal. Mas parou de falar, na vida cotidiana não segue exatamente os preceitos, né? Exatamente, né, Marcos? E isso demonstra a superioridade moral que ele é portador, né? E essa superioridade moral faz com que ele não se identifique, porque ele é uma pessoa dotada de humildade, e ele não se identifica como um profeta, como uma pessoa, né? Porque como ele é uma pessoa humilde, ele leva a vida dele lá numa boa, segue o seu trabalho, né? Dedicado ao bem, dedicado ao próximo, mas sempre vendo coisas positivas. Agora, diferente daquilo que os benfeitores espirituais classificam como falso profeta. Porque o falso profeta, ele está interessado primeiro no seu interesse pessoal. Ele não está interessado no interesse da coletividade, está em
18º plano, né? Vamos dizer assim. Agora, o verdadeiro profeta não. O verdadeiro profeta, primeiro o interesse coletivo, depois o interesse pessoal. Bem depois. Aliás, esse é até um desejo que eu até convido os estimados ouvintes, os corações que estão nos ouvindo, para que nós, em nossas orações, principalmente no momento atual que o nosso país está passando, para que nós, em nossas orações, peçamos a Deus, peçamos aos benfeitores espirituais que os políticos que em breve assumirão as suas funções a partir da futura administração de 2019, e eu não me refiro somente ao mandatário, não me refiro somente ao presidente, aos ministros, aos governadores, me refiro também aos deputados estaduais, deputados federais, aos senadores, que peçamos a Deus que os benfeitores coloquem no coração e na mente desses homens que nos representarão, para que eles coloquem verdadeiramente o interesse coletivo acima dos interesses individuais. Né? Se eles conseguirem executar essa missão, executar essa função, já vai ser um passo muito produtivo para que o nosso país consiga progredir de maneira mais justa, de maneira a que o progresso seja alcançado, vamos dizer assim, mais rapidamente. João, você fez menção de fazer algum comentário? Fique à vontade. Não, eu acho que assim, essa questão da prática da oração, né, diária, os Espíritos têm nos sugerido, né, que a gente pense de uma forma mais equilibrada, que a gente não fique nessa busca incessante aí de ficar trocando um monte de mensagens, né, WhatsApp, etc, para lá e para cá, leu um monte de coisa bonita, mas na hora de sentir, né, igual teve uma mensagem outro dia, o Espírito nos disse o seguinte: a gente está trocando muitas mensagens para lá e para cá, tal, mas assim, quanto nós temos nos amado de verdade? Quanto nós temos amado os nossos comandantes, né, as pessoas que têm a responsabilidade de conduzir pessoas, né, empresas, enfim. Então, assim, nós temos que vibrar, igual o Marcelo falou, de uma forma muito correta, nós temos que cultivar no nosso coração, né, o costume, assim, diário, de vibrar por essas pessoas. Porque você já imagina, né, vamos imaginar, né, nossos queridos ouvintes, quanto a carga psicológica em cima de cada um desses irmãos nossos lá. Como é que nós nos comportaríamos se estivéssemos lá, né? Então, assim, eles precisam, e mesmo, por exemplo, esses espíritos que estão encarregados, vamos dizer, de auxiliar na realização, né, no cumprimento dessas promessas aí da melhoria, etc., o quanto eles precisam das nossas vibrações para conseguir colocar em prática um plano, vamos dizer, mudar a sociedade, né? Tem tantas forças contrárias, né? Então vamos dar a nossa contribuição diariamente, vibrando, né? Fazendo prece por esses irmãos. Eu estava vendo aqui, Marcelo, lembrado, João. Eu não sei se você também confirma isso, mas Erasto era discípulo de Paulo? Discípulo de Paulo. Olha, interessante. Então você vê que esses caracteres do verdadeiro profeta vêm de um discípulo de um verdadeiro, né? Exatamente. De um verdadeiro profeta. De um verdadeiro profeta. Paulo. Paulo de Tarso foi um verdadeiro profeta, sem dúvida. Tem referências do Erasto em algumas cartas, só que agora eu não me recordo quais cartas, né? E o Erasto, ele participou ativamente da codificação, porque ele era tido como um dos espíritos protetores do Kardec, que o acompanhavam mais de perto, né, nas suas anotações antes de publicar, né?
Então, às vezes o Kardec, antes de fazer as publicações, ele fazia consultas aos benfeitores espirituais para fazer as correções que se faziam necessárias, além da presença do Espírito da Verdade, que uma vez por mês dedicava 15 minutos a essa tarefa. Pois não, João? Não, eu só lembrei que você sempre comenta aí, né, Marcelo, para a gente deixar claro aqui para os ouvintes, né, porque muitos dos nossos ouvintes podem não ser espíritas, né? Mas um livro muito interessante, maravilhoso, né? O melhor livro que eu já li até hoje, o chamado Paulo Estevam. Paulo Estevam, uma sensação imperdível, né? Para quem ainda não leu, por favor, não perca essa oportunidade. Exatamente. Não perca essa encarnação, não vai passar essa encarnação sem ler Paulo Estevam, pelo amor de Deus. O interessante dessa obra que eu acho, sabe, ô João, é que mesmo uma pessoa que é ateia, que é materialista, que não acredita em nada, vamos supor que pegue esse livro e leia como se fosse um romance. Ou seja, faça de conta que nada daquilo aconteceu. É só uma novela, só uma história. É tudo uma história, que é uma coisa assim que foi da cabeça lá do Chico Xavier, que isso de espírito é tudo bobagem, que não foi o Emmanuel que ditou, etc, etc. Faça de conta que não é nada disso. Leia como um romance. Se você ler como um romance, é impressionante. É impressionante. É realmente... vai chorar muito, porque é muito emocionante, é muito maravilhoso. É de longe assim, o melhor livro. Eu gostaria que o Richard Dawkins lesse esse livro. O Richard Dawkins é um dos nossos irmãos que é do ateísmo, né? Fundou a igreja do espaguete voador, né? É um grupo de materialistas que eles inclusive eles praticam a caridade, entendeu? Eles se uniram, fazem ações sociais, mas eles não colocam, ele colocou o nome de igreja do espaguete voador do ponto de vista irônico, né? Mas eles não acreditam em Deus, não acreditam em espiritualidade, muito menos. Mediunidade, piada, entendeu? Isso tudo só que, no entanto, eles fazem algumas ações beneméritas, ações sociais beneméritas. Tá certo. Já vão conquistando. Vamos lá. O bingo. Estou vendo que você achou. Eureka! Eureka! Eu sabia que eu tinha lido isso. Olha só, o Guilherme está confirmando ali que ele viu na Gênese, no livro. Ah, que bom. Fala assim, ó. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Nossa, que presunção, né? Por quê? Agora vamos ver se ele era sábio mesmo ou não, sensato. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então tá aí, essa frase, do jeito que está no livro. A Gênese, capítulo 1, item 55. Perfeito. Então que se a ciência evidenciar algum erro, ele vai lá e faz a correção necessária. Só que o curioso é que já tem 150 anos e o erro não foi encontrado. E não será encontrado não é porque é presunção nossa de espírita, né? Não é porque nós partilhamos desse pensamento, mas é porque a doutrina foi enviada das esferas superiores. E então isso funciona como um diário oficial, mas é um diário oficial, não é um diário oficial da União, cheia de erros, de imperfeições, de injustiças. É um diário oficial do universo. É um diário oficial que foi assinado pelo Mestre Jesus, que é o governador planetário. Então, é por isso que é desprovido de erros. Voltamos a dizer, não, os estimados ouvintes não vejam na nossa afirmação uma pretensa superioridade, que não possuímos, muito longe disso. Até porque nós vamos ficar com Kardec, né, Marcelo? Nós não vamos contrariar o Kardec. Exatamente. Se o próprio Kardec foi humilde o suficiente para falar, olha,
essa obra não está acabada e ela não é perfeita. Ele falou isso, ela não, porque saiu das mãos dele com colaboração dos Espíritos. Então, se ele teve a humildade de falar o seguinte, olha, se provarem ao contrário, a ciência provar ao contrário, a gente vai assimilar isso, né? Então, a nossa intuição diz, se ela vem das esferas superiores, nosso coração acha que vai ser difícil encontrar erro nela, né? Que é o que o Marcelo está falando aqui agora. Então, estou defendendo ele. Mas, nós vamos ser humildes como Kardec e falar assim, está aberto, né? Sem dúvida. E o Kardec, ele foi feito e tal, né, exatamente fez as coisas aconteceram assim, ele fazia e existia exatamente uma conferência, os Espíritos conferiam absolutamente tudo que era feito. Então, inclusive aqui na Revista Espírita, de novo, ele comenta tudo isso, porque as pessoas, os contestadores, né, e ele dizia exatamente, a argumentação dele era que, assim, todo o trabalho que era feito, que foi feito, etc. e tal, era sempre revisto pelos Espíritos, né? Então, e ele, inclusive, para não ficar aquela, vamos dizer, pretensão de que ele que fez, né, a doutrina dele, ele sempre deixou bem claro que exatamente, mantinha a humildade. A doutrina é dos Espíritos, eu estou aqui para ajudar como colaborador. E é interessante, né, que depois veio o Chico e o Emmanuel falou o conceito semelhante para ele, para o Chico. Se um dia eu falar alguma coisa, ensinar alguma coisa para você que não está em consonância com os ensinos de Kardec, esqueça o que eu disse e fique com Kardec. E o nosso querido Marcos está lembrando aqui uma mensagem que vale a pena ser lida e também refletida, assinada pelo Espírito da Verdade e que foi colocada no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, acabar com as sombras, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Quando nós confundimos os orgulhosos, nós estamos no caminho correto. Tomara que nós não sejamos os orgulhosos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens e irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O reino dos céus é a obra divina no coração do homem. Ou o reino de Deus, né? É a mesma coisa. Muito bem. Você deixou mais alguma separada aí, ô João, para a gente fazer mais uma reflexão caminhando para a nossa despedida, ou se alguém tiver mais alguma consideração? Fiquem à vontade. Fabinho, fica à vontade, Fabinho. Eu vou ler. Fabinho datilografou. Que legal. É o verbo datilografar, né? O pessoal, os jovens não sabem o que é máquina Remington, nem máquina Olivetti, né? Máquina de escrever. Retrocesso, lembra do retrocesso?
Então eu vou trazer, Pois não, Fabinho. Eu vou falar primeiro uma coisa aqui, que é para provocar nós mesmos espíritas, tá? E se doer em alguém, depois pode bater em mim, quando o Guilherme puser a musiquinha aí. Olha só, isto serve para os espíritas, né? Isso que nós estamos lendo sobre os profetas, né? Entre espíritas, rituais, encenações, superstições, personalismo, crença cega, etc. Não há ainda, por exemplo, os que colocam datas para as coisas no meio dos espíritas? Ai, que dor. Ai, que dor. É para todos os espíritas ouvirem e refletirem. Não é para responder, tá? O que ia acontecer a partir de 2000? Era consenso isso, hein? O Espiritismo exige crença raciocinada. Ah, mas foi fulano que falou. E aí, gente? Dói ou não dói? O professor que ensina é o mesmo pai que testa. Olha que bonita essa frase. O professor que ensina é o mesmo pai que testa. Dá para entender? Então, veja bem. Eu ensino uma coisa para você. Depois eu coloco aquilo em prova. Aquilo que eu te ensinei. Como se eu estivesse contrariando aquilo que eu te ensinei. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então quer dizer que na verdade eu balanço você. Eu estou te pondo em prova. Você aprendeu mesmo? Então quando vem uma obra intitulada Espírita, que está cheio aí hoje, com ensinamentos com meias verdades, que metade fisga e a outra metade te aprisiona, né, te faz ficar escravo delas, esse é um teste. Né? É um teste pra gente. Quando no meio do Espiritismo surge essas profecias, isso é um teste pra gente, né? A nossa base para nosso raciocínio, porque o Espiritismo é fé raciocinada, ele não é fé pura, de fé cega. Não é porque fulano falou, você é obrigado a raciocinar. Se você não raciocinar, você não é espírita. Entendeu? Se você vê uma coisa e fala assim, não é assim, mas por quê? Não, porque é. Não, então não é espírita. Está errado. Né? Espírita tem que questionar, tem que raciocinar. E se a razão assinar embaixo, beleza. Então eu acho isso muito bonito. Então, no próprio movimento espírita, inclusive o tema de... Como que chama hoje? Que nós estamos em transição doutrinária. Está cheio de coisas para nos testar. Está cheio de coisas. São poucas, não são poucas. Frases atribuídas a Chico, né? Um fala que sim, outro bate que não. Mas isso aí, para que serve tudo isso? Não é. Por isso que é importante citar as fontes, né? Não é pra gente falar se é ou se não é verdade. Que o Geraldinho faz muito isso, né, Guilherme? Ele sempre cita as fontes. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: não é pra gente falar se é verdade, se não é verdade, mas é para provocar pra gente raciocinar bastante. Esse que é o mais importante. Aí tem uma outra perguntinha que eu fiz aqui, ó. Por que nos enganamos? O sentimento de que eu sou busca o sentimento do que eu quero para mim. Vamos pensar nessa frase? Olha que interessante. O sentimento do que eu sou, eu tenho um sentimento lá dentro de mim do que eu sou. Isso busca o sentimento do que eu quero para mim. Né? É a transformação. Né? Não, e o quão distante um está do outro. Né? De verdade. De verdade. Sem... Falando com Deus, assim, sozinho no quarto. Uhum. Então vem aquela frase: diga-me quem tu eres, que eu digo com quem tu andas. É o contrário, né, do que o ditado popular fala. O ditado popular é: diga com quem tu andas, que eu lhe digo quem tu és. Mas na visão da psicologia é o correto. Quer dizer, na visão da psicologia o correto é o contrário. Né? Diga-me quem és, que eu digo com quem andas. E dir-te-ei quem
com quem Ou seja, andas. vamos traduzir, Marcelo. Diga-me como é o teu coração que eu digo que sai da tua boca. É a mesma coisa, Tinha né? um expositor lá na casa de André Luiz em São Paulo, inclusive eu tive curso com ele também, na doutrina, que ele falava assim, ele brincava assim: diga o que tu pensas, que eu te direi quem tu és. É isso aí. O que tu pensas. Exatamente, se aprofundou mais ainda, exatamente. Aí, Até tem um que fala assim, diga quem tu pensas que te direi das tuas companhias, né? Porque assim, aquela que eu até comentei aquela hora, né, Fabinho, você estava falando das palavras, né, mas assim, só os pensamentos, os nossos pensamentos já atingem os espíritos e a gente já busca uma sintonia, ficou pensando naquilo, por isso a importância dessa questão, né, vamos dizer, do que a gente fica, o orar e vigiar, é isso mesmo, Marcão. E assim, o que a gente fica pensando, a gente conversou uma vez, né, Fabinho, esse monoideísmo, até conversei com o Guilherme também outro dia, sobre a questão de, pra gente vigiar essa questão de ficar olhando, muito fixar a ideia demais nas notícias, porque assim, a mídia tem um papel muito importante, a parte do pessoal dos repórteres, etc., trazer notícia, né? Mas assim, aí se a gente fica apaixonado pelas notícias, a gente acaba, né? A gente estava conversando outro dia, né, Fabinho? A gente acaba ficando ali naquele monoideísmo e a gente vira viciado e atrai todas essas coisas. Assim, a gente sabe o poder do magnetismo, né? Então, assim, a gente atrai todos os espíritos que estão vinculados a essa ideia e que muitos deles querem fazer com que a gente acredite naquilo. Mas a gente que tem que tomar conta, porque somos nós que vamos responder na hora que terminarmos a nossa encarnação, nós é que vamos responder o que a gente fez com o nosso tempo. olha que interessante, eu não sei mais aonde eu ouvi isso, mas ficou muito forte para mim. Olha como que a espiritualidade negativa, né, que os irmãozinhos que estão atrasados e não querem se sentir atrasados sozinhos, querem nos atrasar também, evoluíram o pensamento. Antes a gente pensava assim, que um espírito obsessor queria inculcar o mal na gente. Não é verdade? Eu vou inculcar o mal em você. Mas olha que besteira, que bobeira. Sabe o que eu faço, João? Eu faço você ficar com a sua mente perdida em um monte de bobeira. Entendeu? Então você fica lendo mensagem aí de WhatsApp, você fica vendo notícia que não vai te levar em lugar nenhum, você fica vendo discussãozinha aqui, perdeu sua vida. Quer mais mal do que isso? E não trabalhou no bem. Hã? Não trabalhou no bem. Não, acabou a sua vida, perdeu. Inutilidade. Inutilidade. Então, aí é que Então, tá usando mal os seus talentos. Eu encho você de futilidade. Não deixa acontecer. Foi bem isso que o Espírito falou outro dia, assim, pra gente, que a gente fica mandando um monte de textos até bonitos. Mas qual vamos dizer, o objetivo, qual o resultado prático disso? Prático. Nada. Né? Só encher, igual fica vendo milhares, centenas de bom dia, né, vídeos e não sei o que, mas o que a gente está fazendo? Aquilo que você falou, né, sobre a caridade, o que a gente está realizando? O que a gente está plasmando de amor, de caridade, né? Quer dizer, isso, o que a gente está realizando? E aí, quando chegar no final da nossa encarnação, nós vamos ter que prestar, cada um vai ter que prestar conta do que fez. Com certeza. Então, só para fechar aqui, né, tudo isso que eu estava falando aqui, essas reflexões, a maioria eu tirei do livro do André Luiz, tá? Desse Vivendo o Evangelho. E uma delas, para terminar, fala assim, ó: atente, como espírita, né, ao que pedes como orientação espiritual. Negócio, consultor esclarece. Não é para pedir para os espíritos, para Deus, para Jesus, os negócios. Está errado, né? É verdade. Consultor esclarece. Dinheiro, trabalho resolve. Né? Família, tolerância ajuda. Vida, o Evangelho ensina. Bonito, né? E aí, meu filho, você não vai incorrer em risco com falsos profetas. Sensacional. Fábio, é uma pena que que o negócio esquentou agora, né? Que as reflexões ficaram mais, vamos dizer assim, mais acaloradas nesse momento que a gente precisa se despedir, né? Então eu gostaria de deixar um abraço carinhoso a todos os estimados ouvintes e que
na próxima semana nós possamos nos reunir novamente e levar adiante essas reflexões. Um grande abraço a todos. Um abraço, Bruno Eustáquio. Estamos com saudades de você. Um abraço para a Tayla também. Tá bom. Boa noite, queridos ouvintes, os amigos aqui presentes, Marcelo, Marcos, o Fabinho, o Guilherme e todos os queridos ouvintes que nos acompanham, os corações, como diz o Marcelo, os corações que estão sintonizados aí com as nossas conversas, nossas discussões aqui, que a gente vem buscando entender, aprender e receber as intuições, as vibrações dos Espíritos, né? Então nos despedimos aí, mandando um abraço para todo mundo e que Jesus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a todos os amigos, uma excelente semana a todos, os meus queridos parentes, amigos, familiares, ouvintes, enfim, a todos. Fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira. Boa noite, amigos ouvintes. Eu queria aproveitar que o microfone está virado aqui para mim. A última frase fala assim, ó, para a gente pensar, né? Quais são os frutos do profeta? Sucesso financeiro? Casamento? Afastamento dos inimigos? Aí fala assim aqui, ó, o bom fruto a ser buscado é o triunfo sobre as nossas imperfeições. Esse é um grande trunfo. Se a gente buscar esse fruto, né? Então é isso aí. Um abraço a todos e até semana que vem. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. Eu adoro buscar, levar na escola, vou nas reuniões de pais, ler junto com ele, que é uma coisa muito prazerosa para mim. Você vai revivendo coisas que você aprendeu, tenta ali corrigir também, às vezes esquece, a matemática. Depois que meu filho nasceu, eu compreendi melhor a dedicação que os meus pais tinham com a minha educação. Eu nunca fiz questão que